Opa! Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao meu primeiro review oficial de Conquistadores de Midgar. Acabei demorando de novo, não vou ficar criando desculpa aqui, mas eu quis, não sei se eu estou sendo muito detalhista, me cercar direitinho de todas as possibilidades. Recentemente eu consegui jogar uma partida de 2 jogadores. É a partida mais fácil normalmente, né? Eu preciso de mais um e pronto. Mas não foi tão fácil assim jogar essa partida de 2 jogadores. E no comecinho eu joguei umas 2, 3 partidas no começo, naquele ímpeto, né? Peguei o jogo, quis fazer um unboxing logo, achei que eu fosse um dos pioneiros a colocar material no YouTube sobre esse daqui, claro, material em português, né? E aí minha experiência não foi tão legal. Eu acabei a partida com vontade de jogar de novo, mas com um pouco de preguiça, porque as partidas duraram 3 horas e meia. Aí depois, claro, isso foi mudando, eu cheguei a jogar a partida com 4 jogadores em 1 hora e 50, que é perfeitamente aceitável. Na verdade, tem que comemorar um jogo da densidade desse jogo em 1 hora e 50, né? Com o tanto de desdobramento de ação que tem. E joguei partidas em 1 hora e meia até, tá? De 3 jogadores. Então fiquei bem mais confortável, minha opinião mudou. Não foi uma opinião distorcida de quem experimentou poucas vezes o jogo. E agora, vamos lá para o review de Conquistadores de Midgar. Eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. Vamos começar com o primeiro critério, que é arte. A arte você pode acompanhar a qualidade e a beleza do material durante o unboxing e eu tenho pouco a acrescentar. Eu achei tudo de altíssima qualidade, resistência, o cartonado, as cartinhas de diferentes tamanhos, a textura de tudo, o cuidado do tabuleiro ter os encaixes, né, o tabuleiro do jogador bonitinho para você colocar os aprimoramentos, as cartinhas, dele ser um dracar e vincula muito bem ao tema. O tabuleiro do jogo é lindo, gigante e lindo, né? Os dados são bem confeccionados, as cores são legais. O que eu tenho a acrescentar, talvez, né, só uma observação, é o preço do jogo. 300 né? 300 e um pouquinho. Por essa quantidade de coisas e pela qualidade deles, vale. Se você pensar que tem 66 dados e que, bom, recentemente um amigo meu comprou dados das mesmas cores dos dados de Terraforming Mars, naquelas 5 cores, para que você usasse como marcador, né? Você tem as cartinhas e você algumas vezes vai ativando poder ali nas rodadas, né? Habilidade, e vai colocando marcadores, né? Ele comprou 9 de cada cor. 9 vezes 5, 45. Lá o dado é translúcido, bonitinho. Ele gastou mais de R$100 só em dado. Tudo bem que uma editora gasta bem menos, né, nessa produção e vai confeccionar em larga escala, mas não é um componente barato dado. Esse aqui tem 66 dados. Se você me perguntar, R$300 é pouco? É barato? Não, eu não acho R$300 pouco dinheiro, eu não acho barato. Agora vamos, né, agregar significado às coisas. R$300 num jogo que tem essa quantidade de detalhes, essa variedade de componentes e na qualidade que eles vieram. Quantas vezes você compra um jogo e o cartonado já caga na hora de destacar? Rasga um pedacinho, uma lasquinha. Direto eu passo por essa experiência e aqui eu não tive nada disso. Talvez na arte, aí talvez seja também exigir demais, na arte das profecias só muda a cor e o texto, né? É tudo igual, uma panela ali com os ossos, né? Uns componentes, talvez isso só. Então a arte para mim foi nota 5. Segundo critério, tema. Pessoal, no tema é muito difícil você criticar um designer, né? Eu acho que eu vou ficar sempre tendencioso a dar uma nota alta em tema, porque como é que eu vou criticar o trabalho do cara? O cara pesquisou, então ele vai na história, vai pegar toda a cultura desses caras, de invadir cidade forte, de fazer jornada em alto mar. Cara, ele conseguiu justificar isso com as fichas de terror, de favor, ponto de glória, tudo muito bem encaixado. Mas é um detalhe, trocou ponto de vitória, ponto de glória, mas é o que tem a ver dentro desse tema. Aí eu vou lá pilhar. Quando eu pilho, eu posso escolher receber mais recurso. É como eu fiz um suco e eu quero moer de novo, eu quero espremer um pouquinho mais e extrair um pouquinho mais de recurso. Eu posso. Basta pilhar. Porque, se eu não me engano, na história, quando um povo invadia uma nova cidade, ela pegava os cidadãos, ou matava tudo, queimava as casas, pegava os cidadãos como escravos, estuprava as mulheres, destruía tudo, e aí eu posso escolher pilhar, pegar mais recurso, mas eu ganho um ponto negativo, uma ficha de terror. Se eu não me engano, no Champions, era uma ficha de shame, né? De vergonha. Cara, tem tudo a ver.
E aí, é uma questão de escolha, né? O jogo te dá essa escolha, isso é muito legal. Na jornada em alto mar, você tem já os desafios. Eu quero ir em busca do Kraken. Não, eu quero ir em busca de uma nova embarcação. Ah, tem uma embarcação que está atracada ali, tem alguém, vou lá pilhar. Você sai, você tem o seu objetivo final. Mas é uma surpresa o que vai acontecer na jornada em alto mar. Você vai pegar um mar calmo? Não, você vai pegar o quê? E aí quando pega, às vezes você tem que pagar um dado. E você estava com os dados contados para aquela ação, para aquela jogada, porque você pode pagar lutando, né, com os dadinhos de ataque, ou você pode pagar com um set collection de dados, uma sequência específica que te permite levar aquela carta numa boa. Eu até acho que você gasta mais dados do que deveria, mas você joga com a certeza de que aquilo ali vai vir para você e você vai extrair o benefício maior. Legal, acontece um imprevisto em alto mar, que é a única parte dessa jornada em alto mar que você não conhece. E isso aí te subtrai um dado. E agora você não tem mais como fazer na segurança. Agora eu tenho que ir pra porrada. Agora eu tenho que jogar os dadinhos pretos. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, você arriscar. Aí tem a parte de conquistar as nações, né, as cidades, pegar os hexágonos. Tem a ficha de favor. Eu achei muito legal todo o tema. Se você me perguntar, você gosta de Viking? Você já assistiu o seriado? Não, nunca assisti. Se estiver totalmente dentro das minhas preferências, não é um tema que me encanta tanto. Você faria um abrindo o jogo? Ao ver esse jogo, eu não tive o ímpeto de fazer isso. Tá? Mas eu não consigo condenar esse tema. Eu não consigo dar uma nota baixa. Talvez pela minha preferência. Eu não gosto de bárbaro? Beleza, vamos ser cri-cri? Eu dou um 4,5. Mas o jogo é excelente, é muito bem casado e eu realmente me senti um Viking, quase, né? Também não vamos exagerar. Mas eu senti a mecânica ali e ela realmente me convenceu de que eu estou interpretando um Viking. Terceiro critério, mecânicas. Acabei de falar, né, gente? Eu acabei de falar que a mecânica me agrada muito quando ela é profundamente atrelada ao tema, que eu consigo ver sentido no que precisa ser pago para a realização de uma ação e nas consequências dessa ação, positivas ou negativas para você. Isso é muito legal. Isso realmente chama minha atenção para o jogo. Eu comemoro quando isso acontece. Eu sou entusiasta de caralho, que massa. Então rolou. Então era assim que acontecia. Às vezes até me abre o olho para eu fazer perguntas no meu meio mesmo e falar, era assim? Chegar para um professor de história lá na sala de professores do colégio que eu trabalho e falar, era assim? Você sabe disso? Então isso me agrada muito. Além de que, vamos lá, eu tenho a liberdade de buscar pontos em estratégias que não são lineares. E eu tenho várias formas de pontuar. Eu até achei ruim nas primeiras partidas, que eu achei longa, né? Achei as 2 primeiras muito longas. As 6 rodadas, tipo, caramba, vamos acabar em 5? Vamos acabar em 4? Não, tem que ser 6, porque se sua estratégia contempla as batalhas marítimas, 4 delas não vai fazer efeito no final do jogo. Você não vai conseguir um montante bom de pontos só com aquilo. Sabe? Você não consegue também remediar caso você faça uma rodada que não colha muito ponto para você, que não te favoreça muito. Então eu acho que 6 foi um bom número, que eu consigo contemplar sim a parte de batalha marítima. Sem dúvida, a parte de baixo do tabuleiro aqui, de ataque principalmente aos fortes, que são as cartas mais valiosas do set collection, e ataque às vilas. Ataque ao forte, você tem que se programar para fazer sempre. O set collection é o que mais dá ponto, sua estratégia tem que contemplar isso e agora você vai escolher uma peculiaridade. Eu mirei na minha primeira partida em conquistar territórios. E aí eu pensei, fiz uma analogia com a poupança. Não vai dar muito, mas ele vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Se não render nada, eu repito aquela pontuação. E aí na primeira rodada eu conquistei 3 territórios. 3 vezes 6 seriam 18 pontos. Mas não foi isso, né? Eu fui aumentando, não deixei de fazer aquela ação nenhuma vez. Procurei iniciar aquela ação para eu ser o jogador ativo e pegar mais territórios. E na última rodada eu pontuei 13 pontos. Aí se você somar os das 5 rodadas anteriores, eu consegui talvez mais de 60 pontos só conquistando território. É uma liberdade grande, 60 pontos faz diferença nesse jogo. A diferença final fica entre 20, 30 pontos, pelo que eu tenho registrado aqui, né, com o mesmo nível de proficiência no jogo e de experiência dos jogadores. E é uma estratégia válida, mas sem dúvida a que mais dá ponto é a de set collection. Outra, as profecias talvez elas tenham ficado meio desvalorizadas, porque uma profecia você pega assim, quando ativa aquela área da vila, de poder pegar dados, de poder pegar comida, ficha de favor, e você pode também pegar as cartinhas de profecia, cara, ali toda vez que eu ia e na verdade eu não estava precisando de nada, ou tinha que pegar um item só daqueles e um não vai fazer tanta diferença,
eu pegava uma cartinha. Mas ela tinha que me dar 2, 3, 4 pontos. Era o que eu conseguia por profecia. Se desse isso, eu falava, vale. Eu não achei que favoreceu tanto essa parte. Uma coisa que eu gostei muito, de eleger o seu líder, né? No começo, no unboxing, eu não citei isso, mas os dados azul, vermelho e amarelo, eles têm faces diferentes. Não são as mesmas faces. E se você for olhar, se eu não me engano, o amarelo está mais vinculado à jornada marítima. Então, se você vai mirar nisso, ele é o dado que vai ter 2 naviozinhos. Se eu não me engano, um deles favorece o ataque a fortes, que é o que tem mais escudos. O outro tem mais baús e favorece o ataque a cidades. E aí você vai pensar a sua estratégia pegando um líder também que forneça os dados que serão cobrados nas ações que você pretende fazer. Outra coisa que me agrada muito é essa mecânica tipo Porto Rico, que o cara elege uma ação e todo mundo vai fazer a mesma ação. O jogador ativo, o cara que escolheu, extrai um benefício maior e todo mundo vai extraindo benefícios que vão enfraquecendo, né, até chegar no quarto jogador, se é que você está jogando de quarto. Mas ela vai enfraquecendo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E mesmo que seja um benefício fraco, aí eu tenho a opção de, não quero, foi fraco demais, não vai fazer muita diferença na minha estratégia, eu vou descansar e eu tenho a opção de pegar um prêmio de consolação, vamos dizer assim, ou não, ou eu vou fazer mesmo fraco e igual, né, cofrinho, vou colocando moedinha, mesmo que seja fraca, uma hora eu acumulo uma pontuação legal. Minha birra, né, com o jogo, que foi uma birra matemática, eu falei durante o unboxing, é que, bom, os dados pretos de ataque, eles têm a mesma probabilidade de 0, de 1 e de 2. Eu vou repetir aqui, que eu achei, sei lá, um pouco enrolação, um pouco de firula, vou colocar mais componentes. Pô, se tem a mesma probabilidade, que graça é essa de ser um dado D6? Por que você não diminuiu? Só tem 3 casos, todo mundo é 1/3? Não sei se vocês entendem, se vocês compartilham essa birra minha, isso é muita chatice de professor de matemática. Mas eu preferia que não fosse assim, que de repente ganhar o sucesso duplo de 2 machados fosse muito difícil. Tivesse 2 zeros, 3 uns e um só com 2 sucessos. Mas eu gostei do efeito desses dados no jogo. Eu achei que eles não são tão relevantes, você não fica tão refém de sorte. Porém, se você for descuidado e mal planejado, pode ser que você não consiga extrair o benefício que você quer da ação. Eu passei por isso, eu não fui mal planejado? Não, eu me planejei bem. Eu não consigo julgar que eu joguei mal assim. Mas eu, na ganância de fazer uma ação que só eu extrairia benefício, que ninguém na mesa ia conseguir fazer a jornada marítima e eu ia conseguir fazer uma de 15, 19, eu não lembro, eu tentei. Eu tinha 2 fichas de favor, ou seja, eu ia poder jogar o dado 3 vezes. Joguei, não deu, eu uso uma, posso rerolar, uso a outra, eu poderia rerolar de novo. E eu não consegui. Talvez ter 2 fichas de favor não fosse tão legal. Foi um momento de muito azar. Tá? Mas eu achei que é válido. Foi o risco que eu corri de fazer essa ação e só eu extrair benefício dela. Então eu gostei. Eu não acho ruim quando isso acontece. Na verdade, a gente está muito mais sujeito à aleatoriedade na nossa vida do que a gente imagina. Por fim, para dar minha nota final para as mecânicas, eu vou comparar 2 jogos. Esse e Grace, que eu fiz um vídeo de regras, aquele de perfumes. Grace, você termina ali o jogo com, não lembro, na parte de baixo do tabuleiro, não sei qual é a pontuação. E a diferença entre a pontuação de um jogador e outro é de 3, 4 pontos no máximo, se todo mundo jogou direitinho. Tá? E lá, assim, para você fazer uma ação, você paga 1 recurso. E para conseguir um recurso é muito difícil. Para fabricar um perfume, você gasta 3 recursos. E para conseguir esses 3 recursos, às vezes você precisa de fazer 2 ou até mesmo 3 ações. Uma ação para cada uma deles. É suado. Aqui é diferente. Aqui você precisa de 12 recursos para fazer aquela ação. Sei lá, combinando dados e os tokens, as fichinhas. Só que com uma ação você ganha 8 desses recursos. Com a outra ação você ganha mais 10. Então você gasta muito recurso e você ganha muito recurso com as ações. Né? Quando eu jogava RPG, eu lembro direitinho, tinha o mestre Murrinha, que você matava um kobold e falava, caramba, matei um kobold, comemorava, e quando passava do nível 1 para o nível 2, você ficava, putz, agora eu tô foda. E tinha o mestre que deixava os jogadores overpower, e que na primeira masmorra o cara tinha que colocar um dragão para enfrentar, para mexer com o ânimo, com a emoção da galera, e já dava um monte de poder, até porque senão você não enfrentaria o dragão. Você entende a analogia que eu estou fazendo? Esse é um jogo overpower, eu te dou um monte de recurso e sugo um monte de recurso nas ações.
E a diferença de pontos de 20 e 30 pontos, às vezes não é tão grande, não é tão expressiva assim, porque com uma açãozinha a mais, com um ataque a mais, você conseguiria 19 pontos. Se eu não tivesse perdido meu ataque marítimo de 19 pontos, minha jornada, eu teria encostado na liderança ou assumido a liderança. No Gracia é diferente. Eu acho que são faces opostas de um mesmo quesito e eu prefiro, né, o que é mais enxuto. A murrinhagem. Eu era o mestre murrinha, tá? E esse aqui eu acho que quando começa a colocar muita coisa assim, um pouco de firula. E eu já ia me esquecendo, dentro dessa categoria mecânicas, eu fiquei de comentar sobre o manual de regras, né, e as regras. Então vamos lá, minhas queixas. Eu senti falta de algo na regra e depois no gameplay do Covil dos Jogos, acho que eles devem ter um contato com a MeepleBR direto, e ela informou que no final da 6ª rodada a pontuação dos territórios conquistados deve ser considerada. E no manual de regras você não entende isso. Na verdade você entende o contrário, que na última rodada não se conta, o que não faria sentido algum para quem investiu nisso. Que foi o exemplo que eu dei, né? Eu investi na minha primeira partida nisso e fiquei um pouco chateado, a gente acabou não contando, mas não alterou a pontuação final, caso viesse a ser contado. Senti falta da especificação de algumas cartas, tem algumas lá de profecia, de tudo explicadinho, e algumas outras não. De entendimento das habilidades das cartas lá de líder e dos vikings quando você recruta, eu não entendi todas, e aí delas eu não vi todas as explicações, acho que ficaram algumas brechas. E principalmente a parte de jornada marítima. Vamos lá, você vai revelar, foi uma coisa que eu elogiei, a parte da jornada em alto mar. Nesse momento, existe a possibilidade de você perder um dado e não ter mais o set de dados para atacar a carta que você tinha mirado inicialmente. Isso é bom. Só que no manual de regras diz o seguinte, você pode, se você não puder pagar o preço para enfrentar aquela adversidade, você tem um custo alternativo. O custo alternativo, na minha opinião, tinha que ser pior. Tá? Você paga isso, que é a chance de pagar um dado e descompletar o seu set. E se você não quiser, você tem uma penalidade que tem que ser maior que aquela. Eu achei as penalidades equivalentes. Tá? Então, isso eu não gostei, mas a gente combinou, nada que uma regra da casa não resolva. A gente combinou que, se tiver o dado, tem que pagar o dado. Não tem moleza, não. Se você não tiver, aí você paga o outro. E em segundo, não deixa claro também o que acontece depois disso. E se eu não tiver nenhum dos dois? Então eu não consegui resolver aquele problema de alto mar. Mesmo assim eu ataco a carta? Aí os meus amigos, não, em Champions of Midgard não é assim. Pô, quer dizer que para jogar esse jogo, se eu sou um jogador novato, comprei esse jogo, eu não conheço os outros, eu teria que conhecer o meu grupo, alguém teria que conhecer o outro para saber que no outro jogo a influência é essa, não é uma continuação, mas é de uma mesma coleção, deve ser do mesmo jeito. Bom, isso eu não gostei. Tá? Então, para a parte de mecânicas, no começo eu tive umas birras mesmo com o manual de regras e, embora eu tenha gostado de todo o restante, eu dou nota 4. Vamos para os dois últimos quesitos, vou tentar ser breve. Interação. Eu gostei da interação, o jogo é um euro, né? Não é como o Champions of Midgard, ele é um eurozão mesmo, então os euros eles têm uma interação menor, eu não vou conseguir dar uma nota muito alta em interação, mas tem dedução sobre o que o outro vai fazer, tem bloqueio, tem um momento certo de você colocar uma ação e impedir que os outros também colham benefício. Às vezes não é o que mais vai dar ponto para você, mas aquela só dá ponto para você. E aí quando você faz isso, ganhar pontos sozinho é sempre bom. Há quem diga que tem até um pouco de blefe, porque quando eu tenho um amontoado grande de recursos, o cara olha e fala, pô, com esse recurso ele vai querer ir naquela ação. E às vezes não. Às vezes você tem aqueles recursos, né, só para pôr uma pressão mesmo, aquela poker face assim de que eu vou lá, e nada. Você vai na outra, você vai na vila só para pegar o primeiro jogador, o token de primeiro jogador, e na outra você vai destruir todo mundo. Às vezes é isso. Ou então, para quando alguém usar uma ação, eu poder usar a ação no embalo. Eu estou só me precavendo para que eu não fique de fora de alguma ação. Tá? E aí uma interação média, eu considero média, não é um party game, tem jogos que tem muito mais disso. Né? Vamos colocar aí um Dune, né? um Twilight Imperium que tem a parte de alianças e traição, e os Take That em alguns outros jogos, aí eu acho que eleva. Então esse jogo eu vou colocar 3,5 porque é o que eu coloco para uma interação média máxima. Eu criei uma nota na minha cabeça, igual quando eu corrijo prova, e vai ser isso. Por fim, o critério mesa. Mesa, eu acho que esse jogo vai para mesa, eu acho que ter dado, sem dúvida,
Para eu que costumo trazer novos jogadores para o hobby, a arte dele é fantástica, isso seduz. O fato de ter dados aproxima dos jogadores novatos, talvez confunda um pouco pela quantidade de detalhes, mas eu considero esse jogo um intermediário para quem está querendo aprofundar e não, me desafia aí, coloca um jogo um pouco mais pesadinho para mim. Eu acho que esse jogo cumpre bem esse papel, eu acho ele um jogo intermediário. O fato de ser overpower, que eu falei, né, de te dar muito recurso, isso eu também acho bom para trazer pessoas novas para o hobby. Regra dele é um pouco longa, isso talvez assuste. Eu tenho amigos que já têm preguiça de, quando a regra é muito longa, eu falo, não, jogo que eu não posso explicar dentro de tantos minutos, eu evito jogar ou só jogo com quem já tem. Então isso diminui a frequência com que ele vai para a mesa. Mas ele é super rejogável, o tempo de partida e a curva de aprendizado são bons, você joga uma partida, até o tempo vai longo, como qualquer partida, primeira partida de um jogo, né? Você deixa passar umas bobeiras, mas na segunda, terceira você já tá bem, a partida fica disputada em outro nível. Não acho que tal estratégia dá mais ponto. Começar o jogo tendo em mente uma estratégia, eu não acho que diminui desse jogo a rejogabilidade, que você vai mirar nessa, que te dá mais ponto e vai criar diferença entre o seu concorrente apostando em estratégias intermediárias, de pontuação intermediária. Eu não acho que isso comprometa o jogo, pelo contrário, eu acho que isso faz parte da lucidez e da consciência que se cria quando você fica experiente dentro daquela mecânica, dentro daquele jogo. E como a pontuação final é feita desses detalhes, eu acho que tem muita coisa para você descobrir. Então muito jogo me cansa e eu deixo de colocar na mesa quando eu acho que eu já explorei tudo, zerei o jogo. Eu já tentei de tudo aqui. Esse aqui você vai jogando e fala, nossa, ainda podia ter explorado isso. Nossa, tinha isso aqui. Talvez tiver. Aí você consegue até torcer para que, cara, aquela profecia, agora que eu tô com muito território dessa cor roxa aqui, se ela viesse, eu faria muito ponto com ela. Você já consegue até torcer e esperar por outra. É o lance da curva de aprendizado e dessa distinção de estratégia, que às vezes é o detalhe que te dá a liderança no final. Um outro fator importante na rejogabilidade é como o jogo roda dependendo da quantidade de jogadores. Para qualquer que seja essa quantidade, são sempre 4 jogadores ativos por rodada. Numa partida de 4 jogadores, cada jogador é o ativo uma das vezes. Numa partida de 3 jogadores, os 3 vão ser ativos uma vez e um deles vai receber um navio extra e vai ter a chance de ter 2 vezes a função de jogador ativo naquela rodada. E numa partida de 2 jogadores, cada jogador recebe 2 navios. Então cada um vai ser o ativo 2 vezes. Ou seja, 4 regiões do tabuleiro serão escolhidas e escolhendo essa região, a ação dela se desdobra uma vez para cada jogador. Então, a cada rodada, com as 4 ações do tabuleiro escolhidas, se desdobrando uma vez para cada um dos jogadores, você vai ter numa partida de 4 jogadores, 16 ações por rodada. Numa partida de 3 jogadores, 12 ações por rodada. E numa partida de 2 jogadores, 8 ações por rodada. Isso muda drasticamente o tempo de partida. Eu calculo em meia hora, tá? Uma partida de 4 jogadores, tempo médio de 2 horas, quando todo mundo já sabe a regra, obviamente. Numa partida de 3 jogadores, 1h30, e uma partida de 2 jogadores ela vai mais rápida. Você gostou de todas? Eu gostei de 3 e 4 jogadores, achei bom o tempo, e aí depende da sua disponibilidade, quando você está afim de jogar. Mas gastar 2 horas eu acho perfeitamente aceitável para qualquer jogo. É esse mesmo tempo. Agora, a partida de 2 jogadores eu não curti tanto. Quando eu jogo de 2 jogadores é um jogo muito mais marcado, um xadrezão, é aquele metagame o tempo inteiro. Você sabe o que o cara vai fazer, você bloqueia, você tenta escapar do bloco dele. E nesse jogo eu não achei que tem muito isso. Você ser 2 vezes o jogador ativo te permite gastar uma ação para se preparar, tanto para a sua segunda ação, quanto para as 2 ações do seu oponente. Então você vai lá, pega recurso, pega dado, pega o que você vai precisar para as outras ações. Ou, se você vai ficando por último ali, você dá o bote no first player e acaba conseguindo jogar 2 vezes seguidas. E repor um pouco dos seus recursos, né? Naquela ação de vila. Eu não achei que ficou tão marcado, eu achei a partida mais solta, até meio sem graça no meio. Então gostei de 3 e 4 jogadores, 2 jogadores, minha preferência. Não curti. Na sua casa, como é? Ele vai muito pra mesa? Vai menos do que eu gostaria. E eu acho que isso é um ponto a favor do jogo. Vai menos do que eu gostaria, ou seja, eu sempre tô com um gostinho de que vamos pôr ele na mesa? Então, o ir para a mesa, propriamente dito, não tem acontecido com a frequência que eu gostaria, mas ele é bom de mesa. Mas ele agrada e talvez agora, nessas próximas semanas, eu já consiga aumentar a frequência com que ele vem para a mesa. Gostou? Gostei.
Quanto de nota então? Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi o review de Conquistadores de Midgar. Eu acho que é uma boa nota. Eu não fiz outros jogos. Depois você vai ter o ranking da Moqueboteca, né? Porque, bom, não dá para comparar com outros rankings. O critério é meu, né? Como eu falei, uma opinião minha particular. Você pode discordar, legal, coloca aqui nos comentários se você discorda, faz, né, os seus acréscimos aí, suas considerações. Eu vou responder, eu sempre respondo, então eu vejo se é pertinente, se eu esqueci de mencionar, se, poxa, eu podia ter voltado atrás, não tem problema. Qualquer coisa eu até altero e coloco nos comentários que, ó, gente, pensando bem, né, poderia ter ficado com essa nota aqui sim. Tá bom? Espero que você tenha gostado então, que você tenha curtido, que você se inscreva no canal, que você indique para os seus amigos. Muito obrigado pela paciência, por ter ficado aqui até o final. Não esquece de dar o like e até a próxima, galera. Valeu!